Hoje, mas antes disso, quero pedir para você se inscrever e curtir nosso canal. Não esqueça também de compartilhar em todos os grupos de vizinhos, amigos, faculdade, enfim, todos os grupos que você tiver. E a nossa live vai ficar gravada e o nosso assunto hoje é muito interessante. Vamos estar falando aqui de direitos de consumo, sobre o direito de consumo e advocacia predatória. Mas antes disso, boa noite, doutor Israel. Boa noite, doutora Silene. Boa noite a vocês que estão nos assistindo. Primeiramente, agradecer mais uma vez, estamos aqui, né? Vocês sempre participando, comentando. E também dizer que nós estamos com o espaço aberto. Se você quiser patrocinar aqui o nosso canal, se você quiser divulgar o seu trabalho, o seu curso, sua loja, afins, tem o QR Code que vai aparecer na tela, tem um contato também oficial aqui na descrição, assim como as redes sociais, tanto o nosso quanto do convidado, também estão aí na descrição do vídeo. Então, fique à vontade para entrar em contato. E agora vamos falar com o nosso convidado. Boa noite, doutor Daniel, tudo bem com você? Boa noite, meus queridos. Eu não sei se eu falo na pessoa física ou na pessoa jurídica, se o Silene Jael ou se Rocha Stone. Pode chamar de Israel, tá ótimo. Porque ficou bonito o Rocha Stone, ficou legal pra caramba. É uma honra estar aqui, uma satisfação poder conversar com vocês nessa noite. Vamos ver se a gente consegue contribuir com alguma coisa interessante. É sempre bom ter participação de gente que tem uma experiência vasta na área. Eu também atuo na área do consumo. E a gente sempre acompanha, né, decisões, essas coisas, mas a gente também começa a ver muitas situações inusitadas que estão acontecendo nos tempos atuais. E acho que antes de começar nas inusitadas, falar um pouco da advocacia do consumo, o que é, o que interfere na sociedade, que a gente pensa, tem gente que pensa que muitas vezes, é só um processo. Não, mas tem todo um conceito social, filosófico também, né? Eu acho que é extremamente relevante. Quando você fala da advocacia do consumo, você fala do que a gente vive todo dia, né? Falar de sociedade, falar de gente, falar do universo de cada cidadão. Se nós vivemos em uma sociedade de consumo, todos nós somos avaliados pelo que temos, a ideia é que a advocacia do consumo é a preservação ou a estabilidade da manutenção do direito de pessoas que têm direitos violados o tempo integral. Então, a advocacia de consumo ela é a proteção da sociedade, tendo em vista que a sociedade acaba sendo esquecida, abandonada pela prática consumerista exacerbada, ou seja, todo mundo consome demais e quando consome demais é estimulado, e aí é muito importante discutir isso, porque todo mundo sofre um estímulo direto, nada mais relevante do que o estímulo que a gente sofre de dentro do nosso telefone celular, a adquirir coisas, a comprar coisas que não necessariamente a gente precisaria ter, mas nós somos induzidos aí em uma psicologia ou psicopolítica do consumo. Uma hipnose, né? Uma hipnose, para não dizer uma histeria coletiva de consumo, que está com você, pelo menos comigo. Eu acordo 5 horas da manhã, de 5 horas da manhã a hora que eu vou dormir, e eu durmo um pouco. Essa porcaria está com a gente o tempo inteiro e ela está trazendo não só coisas boas, mas coisas ruins. E uma sociedade do consumo está te incentivando a consumir. Ora, veja, a pandemia, o momento pós-pandêmico, fez com que o que se discutia enquanto sociedade 4.0, sociedade do amanhã ou sociedade tecnológica, que era projetado para daqui a 10 anos, passou a existir agora. Então, a gente passou a comprar no telefone. Basta dizer para vocês que antes da pandemia, comprava-se no país inteiro algo em torno de 10% das compras digitais. Hoje já se atinge em torno de 40% a 52% das compras são feitas no digital. E o digital, ele acaba com a ideia do neoliberalismo, te levando a um caminho de consumo que você não esperava, porque a ditadura mudou. Essa espécie da ditadura do capitalismo, e por isso que diz a história, o sistema ele é complicado porque ele se reinventa. Antigamente, Michel Foucault, quando estudou a teoria da sociedade, ele dizia que a sociedade autocrata é uma sociedade da ordem. Você obedece porque eu estou te dando ordem para fazer. A ordem, a força cogente, a coercitibilidade, você faz pelo medo. Hoje em dia não é mais pelo medo. Hoje em dia você é seduzido a fazer. Veja como a coisa piorou. E essa sedução faz que você não tenha domínio sobre as coisas. Exemplo, o consumo das pessoas pelos jogos, como jogos de azar. O jogo do tigrinho está bombando porque as pessoas são induzidas pelo inconsciente. E quem anuncia diz, não, mas eu só disse que tinha, eu não te falei para consumir. É totalmente diferente quando você fala de pessoas doentes.
Então, para tudo isso tem a advocacia do consumo. Ela é uma barreira. Eu acho assim, você falando em advocacia de consumo, eu vou lembrar de uma situação própria. Às vezes, a forma de consumir, ela não vem de forma direta, te oferecendo um produto diretamente, ela vem de forma indireta. Eu não cozinho, né? Mas eu adoro assistir vídeo de culinária. Entendi. Eu tenho um monte salvo. Se alguém pegar na minha galeria, nossa senhora, é o Pensa, Masterchef. pô, ela é a cozinheira. Cozinha demais. E aí começou a aparecer para mim um monte de vídeo de coisas grelhadas. E aí era grelhado no forno. Eu disse, nossa, eu preciso de um forno que grelha. E tu compra a verdade aquilo lá. Eu comprei um forno que grelha. É exatamente isso. E não usa. É exatamente isso. Não, só o que eu faço nele é pão. É exatamente isso. Torrada. Vocês estão dando o exemplo exatamente da psicopolítica do neoliberalismo. Ou seja, Byung-Chul Han, quando fala sobre a psicopolítica do neoliberalismo, isso é um livro dele, A Psicopolítica e o Neoliberalismo Atual, ele fala exatamente disso. Que a sedução, a forma do capitalismo atual, é uma forma de te convencer a fazer as coisas porque, teoricamente, você quer. Então, ele não te convenceu, ele te seduziu. Ou seja, ele não me ofereceu um forno. Não, Ele fez tudo que- ele fez tudo que- veja, tudo que hoje em dia se pretende vender cria a ideia do gourmet. Dá uma gourmetizada e vende um negócio mais caro do que deveria. Te vender uma coisa que você nem sabia que precisava e talvez nem precise. Mas você acaba comprando, porque esse entorpecimento dos sentidos faz com que o consumidor consuma cada vez mais. E você não percebe. Você jeito percebe nenhum. numa conversa dessa, porque está com... Mês 8 está com uns 9 meses que eu comprei esse forno. 9 meses depois eu percebi que... Tô vendo que esse forno vai parar na minha casa. Que eu que vou usar, que eu gosto de fazer carne grelhada. Aí, ó. Não, a gente está falando exatamente sobre isso. Sabe que muito tempo atrás, eu estudo desde de muito moleque, e eu não consegui entender como um povo, eu sou adepto da filosofia alemã. Tudo que eu fiz, tudo que eu escrevi tem muito da filosofia alemã. E eu pensava com os meus botões, meu Deus, como é que um povo tão culto, tão inteligente, se deixou levar a ponto de criar o Holocausto, de matar mais de 12 milhões de pessoas? É exatamente isso. É a psicologia do inconsciente. E lá atrás, ele tinha um grande marqueteiro chamado Goebbels. Ele era a cabeça da E Hydra. o Goebbels era o grande cara que vendia a ideia. Ou seja, essa é a história. Só que o Goebbels não tinha internet. Hoje em dia, você tem um monte de gente extremamente competente utilizando, a partir das mídias digitais, a partir do universo digital que atinge a criança de 5 anos e o idoso de 100, o tempo inteiro, estimulados ao consumo, porque estão vinculados à tela, rolando os seus feeds para consumir. E isso gera uma psicologia do inconsciente e faz com que as pessoas automaticamente estejam prontas a comprar. Isso precisa de proteção. Se a gente não conseguir perceber que a sociedade ela precisa frear essa espécie de consumo, vamos mudar para o direito bancário, para a advocacia de consumo do direito bancário. Hoje em dia você consegue fazer empréstimos pelo celular, sem que você vá ao banco, sem que você assine contrato, absolutamente nada. Você dá alguns cliques. E que abriu uma porta muito grande para a fraude. Exatamente. Você dá alguns cliques e aí o dinheiro cai na sua conta. E veja, às vezes o dinheiro já está lá disponível. Mas estamos falando aqui com pessoas que são advogados, que entendem de direito. E quem não entende nada disso. E mesmo assim já se viu seduzido a pegar um dinheirinho que estava lá sobrando. Eu tenho certeza que isso acontece comigo também. Imagina quem não sabe de nada. Só Imagina chega aquela notificação no celular, tem disponível para você X valor. que às vezes não consegue manusear e clica. E aí quando clica o dinheiro entra e não tem contrato, porque o contrato não é mostrado, não falam das regras, não dizem como vão cobrar. Simplesmente depois fazem essas pessoas escravas permanentemente dos recursos que foram emprestados. Desculpa, doutor, eu Fica à acho vontade. que o pior, assim, que eu acho, minha humilde opinião, aquele RMC e o RCC que eles oferecem para aposentados e pensionistas, né? E também para quem é beneficiário de BPC. Aquilo ali eu acho tão criminoso, porque a pessoa paga uma coisa, muitas vezes sem saber que recebeu, sem saber com que gastou, paga a vida toda, é uma dívida eterna. É uma dívida eterna. Você sabe que, para mim, você entrou num tema extremamente relevante. Porque o objeto dos meus estudos mais atuais é o objeto da configuração da pessoa hipervulnerável.
Ou seja, a gente sempre fala do hipossuficiente, porque todo mundo assina a procuração de hipossuficiência para o escritório de advocacia. Hipossuficiente, teoricamente, é a pessoa mais humilde, mais pobre. Só que quando eu falo de hipervulnerabilidade, eu estou falando de algo que vai além da hipossuficiência. Ele não é apenas pobre. Ele é pobre e ele tem uma série de restrições. E essas restrições podem ser restrição cognitiva, pode ser restrição etária, porque você pega um tema importante, se é beneficiário de BPC-LOAS, se é beneficiário de aposentadoria, são pessoas vulneráveis por excelência. Já é uma pessoa vulnerável, então eles têm hipervulnerabilidade à sensibilidade daquilo que está acontecendo com eles. E quando a instituição financeira, quando o banco lança um cartão de crédito ou um crédito que a responsabilidade é apenas de pagar o rotativo do crédito, né? Que você tenha noção de que está diante de um cartão contratado. Não vai acabar de pagar nunca. Os juros serão eternos. É uma coisa criminosa, porque a gente que usa cartão de crédito sabe, se você pagar o mínimo do seu cartão de crédito, no mês seguinte, tua fatura vem quase triplicada. Se você for pagando o mínimo, quando você perceber, você está com uma dívida absurda. Então, é o que acontece com o aposentado, o pensionista, o beneficiário ali, quando eles têm essa modalidade desse cartão de crédito. E muitos dizem, doutor, eu não tenho cartão, eu nunca recebi cartão. Ou seja, ainda é um cartão, como é que se fala? Cartão do imaginário, né? É uma proposta que se vende de um cartão, onde a pessoa nem sequer, muitas vezes, não recebe o cartão, mas ela paga todo mês aquela fatura. Isso precisa ficar muito claro, porque a tendência do Poder Judiciário é dizer o seguinte: mas se o dinheiro caiu na conta dele e ele usou, então, teoricamente, ele é responsável. Alto lá. Alto lá. Por isso que, no off, quando a gente estava conversando, eu disse, a gente precisa tomar muito cuidado quando você está trabalhando uma justiça exclusivamente em favor de quem tem. Porque a justiça de verdade, ela não atende os interesses só de quem tem. Ela deve ser condicionada a ser justa quando ela atende também os interesses de quem nada tem. Por sinal, até o Código de Defesa do Consumidor fala que o interesse Essa é a ideia. Esse ponto, vou colocar só uma situação que aconteceu com um cliente nosso, idoso, aposentado rural, perdeu o filho num acidente de veículo, abriu uma conta na Caixa Econômica, né, só para receber o BPVAT, mas ele não usava para receber a aposentadoria dele. Ele esqueceu que ele tinha aquela conta. Anos depois, eu acho que uns quase 10 anos depois, ele começou que a reclamação deles é: meu dinheiro está diminuindo. Sim. Eles não sabem nem identificar o que está acontecendo. E aí chegou no escritório, a gente analisando, identificou ali que tinha um empréstimo, e perguntou: quantas contas você tem? Tem uma. Pediu o extrato, não tinha o dinheiro, depois apareceu essa tal conta. Ele: não, mas essa conta eu recebi uma vez, o DPVAT, lá no ano tal, nunca mais eu movimentei. Ou seja, eles depositaram numa conta diversa, que não era a conta do banco, que ele não movimentava, a conta estava há anos, ele tinha movimentado uma vez, quando caiu o dinheiro ele tirou e ficou lá a conta. Olha essa loucura. O que você está contando é exatamente contra o que eu venho nas centenas de milhares de sustentações orais dizendo que existe, e a gente nem conversou antes para discutir o tema. Você está me trazendo algo que é real. Eu sempre, quando subo à tribuna, digo, falar para vocês de direito aqui no tribunal é simples, vocês entendem o que eu estou falando. Talvez as pessoas que nos assistam não entendam nunca o que a gente está falando. Sim. Mas a gente precisa deixar para a posteridade coisas que nós vamos passar. A gente, em breve, aposenta, envelhece ou morre. Mas as coisas que a gente decide nos tribunais, elas ficam para sempre. E a gente não pode deixar uma armadilha, principalmente uma armadilha, que não proteja as pessoas carentes. Se a pessoa não tem sequer ideia de por que o dinheiro está reduzindo, significa que ela não tem capacidade de compreender um RMC, de compreender um empréstimo via RCC, de compreender um mora crédito pessoal, um desconto de conta corrente de baixa antecipação de crédito, porque a discussão que eu sempre digo não é que não acontece o empréstimo, é que a forma para emprestar não obedeceu o rito determinado pelo Código de Defesa do Consumidor, sim, que precisa ser claro, a informação precisa ser precisa. Eu tenho que dizer, olha, se você não pagar isso aqui, eu vou meter juros sobre juros sobre juros e isso aqui vai se transformar numa bola de neve, você nunca mais vai pagar na vida. Consegue perceber? Mostrar o contrato antes. Que quando você fala, você está dando oportunidade para a pessoa aderir se ela quiser. E aí, assim, uma vez falado, rubricado, informado, se a pessoa fez, paciência, ela não pode reclamar.
Agora, os contratos da pós-modernidade, os contratos da internet, eles existem às vezes com um númerozinho no rodapé. E acreditem, nós mandamos da ADECAM periciar uma série de contratos apresentados por uma determinada instituição financeira. Todos os contratos eram falsificados pela instituição financeira, porque eles eram contratos de abertura da conta. Mas o contrato de abertura da conta corrente não tem nada a ver com o empréstimo, com o contrato de empréstimo. São duas coisas totalmente diferentes. Ou com a cobrança de juros sobre juros. E, em alguns casos, nós pegamos 500 descontos ao longo de 10 anos. 500 descontos indevidos em 10 anos. Havia meses em que essa pessoa foi descontada 30 vezes. Ou seja, se a gente não estiver diante de um descaso, de um desrespeito ao direito do consumidor, nada mais será desrespeito. E as decisões, infelizmente, elas são tendenciosas a ir pelo caminho do mais fácil. E aqui a gente precisa analisar de forma criteriosa. Por que eles estão indo para o caminho mais fácil? Porque nós somos um povo extremamente bélico judicialmente. A gente processa muito. Isso é uma prática brasileira. Nós processamos. 1.500.000 advogados, população de 210 milhões de habitantes, 150 milhões ativos, seja na formalidade ou na informalidade. Tem todo tipo de desmando acontecendo o tempo inteiro. Enquanto a gente está conversando aqui, tem gente sendo enganado. É telecomunicação, é banco, instituição financeira, contrato de seguro, saúde, as questões previdenciárias. Eu tenho violações de direito para todos os lados. Então, como é que a gente vai conseguir, e esse é um pensamento, como é que o sistema vai conseguir parar esses advogados chatos? Simples. Vamos fazer o que a gente sempre fez. Vamos criar um rótulo. Daí vem a ideia da demanda predatória. Cria-se um rótulo. Advocacia predatória. Aí a gente para refletir. Vamos refletir filosófica e epistemologicamente falando. Quem são os predadores? Quem tem dinheiro ou quem luta pelo direito do outro? Quem tem dinheiro, isso é óbvio. Então, como é que a advocacia pode ser considerada predatória se ela está exclusivamente defendendo o direito das pessoas mais frágeis? Porque é mais fácil atacar o elo mais fraco. É sempre mais fácil. É sempre mais fácil. É sempre o caminho, o mecanismo mais frágil atingir a advocacia. E aí você comete uma violação. Porque você está violando o direito das pessoas frágeis. Você está violando o direito da advocacia de ter a sua prerrogativa respeitada. E uma resposta dessa, as pessoas não entendem que não é um ataque somente ao advogado. O advogado é um meio para fazer a sociedade ter seu direito. Então, isso é um ataque direto à sociedade. Perfeito. E não ao advogado. Isso é que ninguém percebe. Quando você ataca a advocacia, você ataca a sociedade, você ataca o Estado democrático. Porque o advogado tem que ser, e é, a última barreira entre a barbárie e o exercício do direito das pessoas. Mas quando o direito das pessoas está sendo violado e quando, para violar, eu pressuponho que eu tenho que atacar o advogado, acredite, irmão, tem uma série de escritórios de advocacia que estão sendo enxovalhados, porque nas cartilhas inventadas pelos tribunais, a orientação do Conselho Nacional de Justiça, eles têm colocado que é possível eles refazerem a tua procuração, não aceitarem a tua procuração, encaminharem na tua procuração que o teu cliente vá até a vara para verificar se o cliente conhece ou não conhece o advogado, se tem ou não tem vinculação com a advocacia, porque tudo isso será um pretexto para que eles possam extinguir o processo. Aí eu pergunto para vocês, e talvez eu tenha faltado essa aula, em que pese há 20 anos eu faça isso o tempo inteiro e eu lecione, mas eu posso ter perdido essa aula. Não há no CPC, não há na 9.099, nem na Constituição, a possibilidade dessa espécie de arquivamento processual, que é o arquivamento com base no dever jurídico de cautela ou no poder geral de cautela. O magistrado tem, sim, a magistratura tem que ter um poder geral de cautela face a condutas criminosas. Ou seja, condutas criminosas devem ser afastadas por todo advogado. Afinal de contas, o advogado não deve compactuar com condutas criminosas. Sim, sim. Agora, atuar com eventuais indícios que não pressupõem autoria ou prova de materialidade, é só assim, parece que esses advogados aqui estão fazendo isso porque eles têm muitos processos. Ora, veja, quer dizer que ter muito processo agora é sinônimo de advocacia predatória? E aí, graças a uma luta ferrenha, o nosso presidente Nicolas Gomes esteve em Brasília, no STJ, e nas sustentações que fez no tema 1198, que é o tema que trata especificamente sobre demanda predatória, ele conseguiu sensibilizar, junto com alguns outros advogados do país,
a ideia para que se criasse um eufemismo, ao invés de demanda predatória, vamos falar de demanda abusiva, ou de demanda incorreta, ou de uma forma inadequada de demandar. Mesmo assim, mesmo com essa flexibilização, eu ainda entendo que é pejorativo. Sim, óbvio que é. Porque você freia, de outra forma, um direito que é fundamental, que é o direito de ação. Quando você para o advogado, você não está parando o advogado que, entendam, isso precisa ficar claro, advogado não é parte. Não. Advogado só é parte quando ele está demandando um processo dele. Em causa própria. E assim, eu nem acho que advogado deva advogar em causa própria. Porque, como diz a história, o advogado que advoga em causa própria tem sempre um idiota como cliente. Porque a advocacia, ela pressupõe que você não tenha sentimentos para advogar. Você precisa advogar com técnica e não com emoção. E quando a gente está envolvido no negócio, a gente tem aquele frio na barriga, você advoga emocionado. E você não pode ser emocionado. Então, a advocacia, ela pressupõe técnica para que você consiga, a partir da técnica e do profissionalismo, trazer soluções para o seu constituinte. Quando eu freio a advocacia, eu não estou parando o advogado. Eu estou parando a sociedade, porque o direito de ação é constitucional. Todo mundo terá assegurado o direito à judicialização e à monção de petição administrativa, porque a gente vive num Estado democrático. Isso é um direito fundamental. E por mais que houvesse uma legislação, e por mais que essas cartilhas da Corregedoria do CNJ fossem algo a ser cumprido como lei, ainda assim haveria uma inconstitucionalidade. Porque eu tenho uma violação a um texto fundamental. E o artigo 60, parágrafo 4 da Constituição disse: não serão objeto de lei emenda tendente a abolir. Está escrito. Não foi a gente que inventou. Ainda tem outro ponto. O advogado também tem o direito à presunção de inocência. Está dizendo que o cara está cometendo algo que não é. E envolvendo o advogado no problema que não é do advogado. Então, tu vê que são vários princípios de qual eles supostamente... E se você for para o aspecto penal, o advogado está sendo condenado antes mesmo de ter direito a julgado. E se você pegar... Nem foi chamado para... Se você pegar as cartilhas, todas, Brasil afora, constam nas cartilhas como medidas preventivas de encaminhamento para o Ministério Público e encaminhamento para a Ordem dos Advogados para o Tribunal de Ética. Espera aí, mas eu vou encaminhar o Tribunal de Ética ao Ministério Público sem que eu tenha a comprovação de que existe, de fato, um crime cometido pelo advogado? Essa pergunta que precisa ecoar, isso que precisa ser discutido com muita amplitude, porque as posturas, elas têm consequências. Teve um advogado esse ano que levou, não sei quanto, muitos... Mil clientes. Foi para uma vara. Eu conheço ele. Eu conheço, o nome dele é Vitor, ele é lá de João Pessoa, na Paraíba, e ele tem muitos processos no interior, e uma certa juíza implicava com ele, implicava, e ela disse: traga o cliente aqui. Ele disse: eu posso trazer todos, se você quiser. E ele fretou 9 ônibus e colocou todos os clientes dentro dos ônibus e lotou o fórum. Para ela entender que o fato dele ter muito cliente não significa, portanto, muito processo, que ele esteja captando de forma irregular. É porque aonde ele vive tem muito desrespeito ao direito dessa pessoa pobre. E ele estava colocando todas as pessoas lá, mas não deu um dia. Foi necessário um dia para que a juíza disse: não precisa trazer mais ninguém. Eu acho que não pode haver um nós contra eles. Não. Tem que ter respeito pelo trabalho de todos. Até porque não temos hierarquia, né? Lógico. E se a gente disser que não há alguém fazendo coisa errada, a gente estaria fechando os olhos para, infelizmente, circunstâncias que acontecem. Mas a diferença aqui é: a gente precisa provar que as coisas estão acontecendo e não presumir que essas coisas acontecem fazendo um estudo analítico da quantidade de ações. Quantidade de ação não pode ser interpretada como demanda predatória. Dentro do próprio processo, dentro dos próprios processos, se realmente for feito, acredito eu, um trabalho cuidadoso, você consegue identificar ou ver indícios mais fortes desse tipo de demanda. Porque, assim, doutor, eu digo no seguinte: a gente já teve situações nossas de um cliente, inclusive é meu tio,
a gente estar com a demanda dele e estava fazendo uma pesquisa, de vez em quando a gente faz uma pesquisa, e apareceu um processo idêntico ao nosso, quando a gente entrou, mesma causa de pedir, mesmo pedido, só que o nosso era 2021, o outro era 2022, né? Esse outro processo. Vi o nome do advogado, chamei esse meu tio, é uma pessoa idosa, sem conhecimento. Não, veio aqui, me disse que ele tem terras, né? Que era para regularizar a terra. Aí eu, tá. Pediu para eu assinar um documento. O senhor leu? Não, não li. E ele mora idoso, longe dos filhos, já viu. E aí eu peguei, entrei no processo, fui verificar exatamente. Só que faltava várias provas do que a gente tinha anexado no próprio processo. Ele tinha o mesmo pedido, mas faltava a documentação, que tinha que muita documentação, tinha que pegar em banco, que era esses empréstimos indevidos, no INSS, etc. e tal. E aí, nessa época, eu entrei em contato com um colega, nem era daqui de Manaus, né? O AB dele era de Minas. Enfim, a gente conseguiu resolver essa situação. Mas, pelo menos assim, eu não posso nem dizer que é uma experiência, né? Que foi uma situação atípica, que a gente identificou, e entrei realmente no processo para poder entender, para poder fazer um estudo, e realmente eu vi uma diferença muito brusca de você, que tem um cliente ali, você trabalha naquela demanda realmente, do que alguém que faz esse tipo de... Né? É verdade. Né? É verdade. Você percebe. Você consegue compreender aqueles profissionais que utilizam o direito como finalidade em si mesmo, e os profissionais que fazem de qualquer jeito. Porque, infelizmente, com essa quantidade de 1.500.000 profissionais, a gente não tem só bons profissionais. A gente tem profissionais que não dão atenção ao direito e que querem ganhar dinheiro. Então, eu sempre costumo dizer, se você veio para a advocacia porque você está mais preocupado com ganhar dinheiro do que com a advocacia propriamente dita, ou com desempenhar uma função que respeite uma finalidade social, você está no lugar errado, irmão. Você precisa atrelar as coisas, precisa unir as coisas, senão você vai estar fadado ao insucesso. E por isso que a gente não pode negar o fato de que o Poder Judiciário ele é assoberbado por uma enxurrada de ações. Sim. Só que isso também não é um problema nosso. Porque ao invés da gente resolver a questão do problema, a gente está atacando uma das partes. Porque é mais fácil silenciar quem produz a demanda, na verdade, quem confecciona, porque não produz, do que ir na origem de quem está desrespeitando o direito do consumidor. Porque, veja, nas demandas de consumo com relação aos planos de saúde, era mais fácil você chamar as 10 maiores operadoras de saúde do Brasil e dizer, irmão, não faz nada errado, porque se você fizer, eu vou te dar uma porrada. E todo mundo agir da mesma forma com eles. Ou eles mudam, ou eles apanham. As telefônicas, a gente tem 4 ou 5 telefônicas no país. Chama elas para... Você entra e diz, olha, vocês precisam cumprir a relação de consumo, como determina a legislação, senão eu vou dar uma porrada e todo mundo vai julgar contra vocês, porque vocês estão violando o consumidor. Se repete isso nas instituições financeiras, com os 3 ou 4 maiores bancos do Brasil, as coisas eram diferentes. E fazer acontecer o princípio do dano moral, os princípios do dano moral, que não acontece. É isso que eu ia Esse falar. é o problema. A gente tem... Porque ele é educativo, preventivo, punitivo. Eu nem curto a ideia do educativo. Eu acho que nenhuma espécie Eu acho que de tem que ser o punitivo damage mesmo em nenhuma si. espécie de decisão tem o condão educativo. A decisão precisa ter o condão punitivo, porque quando a gente observa a ideia de educação, você parte de um pressuposto Que ele vai aprender. Que ele vai aprender. E não aprende. E quando a gente está discutindo a relação de consumo, eu acho que ele sabe a extensão do problema. Mas compensa. Exatamente. Esse é o problema. Ele O faz porque compensa. Doutor, aqui não é nem no sentido de contrariar, mas eu acredito que se fosse usado, né, a questão, o dano moral, conforme a própria lei preconiza, se tivesse esse entendimento, essas atitudes de estar violando direitos, elas iriam mudar, porque aí é onde vinha a porrada maior. O que acontece? Recentemente, saiu a decisão, ainda nem saiu a sentença, ainda nem entrou na parte de execução. Foi comprovado que foi feito um empréstimo indevido no nome do cliente lá de 10 mil, foi depositado em conta diversa, não foi na conta dela, a conta não estava no nome dela, foi reconhecido em juízo essa situação, condenou a devolver todo o dinheiro que foi descontado, mas não condenou a dano moral. Quando a gente discute dano moral... Assim,
você reconheceu que violou todos os direitos, reconheceu que o empréstimo foi indevido, que ele foi ilegal, que ele foi fraudulento e não reconheceu o dano moral, Mero negou o dano moral. aborrecimento. Sabe qual é o problema? Quando a gente discute o dano Mero moral, a aborrecimento. gente precisa analisar o dano moral à luz da doutrina do direito de personalidade. E o que tem os tribunais, e o STJ inclusive tem ido nesse caminho, é de dizer o seguinte: para que exista dano moral, eu tenho que ter um abalo àquilo que te torna digno. E o que te torna digno são os chamados direitos de personalidade, lá do artigo 12 do Código Civil Brasileiro, que fala do nome, da honra, da imagem, da voz, do corpo vivo, do corpo morto. Se eu não tiver um abalo a esses elementos, eu não tenho necessariamente um dano chamado de imaterial, que é o dano moral. Além do que, eu tenho um freio ao princípio norteador, que é o artigo 884 do Código Civil Brasileiro, que é o princípio do enriquecimento ilícito ou do enriquecimento sem causa. Então, nós temos balizas que acabam fazendo valer a pena de alguma forma, ou que, por outra sorte, de forma transversal, incentivam as instituições a descumprir a legislação, porque entre descumprir a legislação e consertar o problema, custa mais barato descumprir a legislação. É óbvio. Em um universo de 100% de pessoas que têm o mesmo problema, 10% demandam judicialmente. E olhe lá. E esses 10%, eles não vencem. Porque a gente precisa considerar que de 10%, eu tenho 100% das demandas. 50% eu ganho, 50% que eu perco. Então, eles têm 5% de problema. Entre analisar 5% de problema e 95% de lucro, o que é que eles preferem fazer? Pagar. Ainda tem outras situações, por exemplo, o que eu já escutei. Não, e compensa, né? Eu escutei O período de uma demanda judicial ali, o próprio tempo se paga. O que eu escutei de muito cliente já. Fala, doutor, eu não procurei ver isso porque não compensa, eu estou perdendo meu tempo. Exatamente. Só que o problema é que as Pessoas pessoas não prestam atenção que você está falando de si. Aí, beleza, eu perdi R$100, eu estou ligando R$100, mas são milhões de pessoas. Faz a matemática básica aí. Eles ganham muito dinheiro. É o famoso troco no supermercado que a pessoa não pega. Para que a gente pudesse fazer a defesa do IRDR, eu passei 7 meses fazendo análise de 20 mil processos do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. E os 20 mil processos, a gente analisou o comportamento dos últimos 3 anos de como o tribunal julgava. Então, quando a gente levou a nossa proposta de amicus curiae, que nós somos amicus curiae, tanto no tema 7, sexta tarifa, quanto no tema 8, eu não sei se é 7, sexta tarifa, acho que 7 é mora crédito pessoal e 8 é sexta tarifa, nós fomos amicus curiae nos dois. E o estudo serviu para ambos. Ficou muito claro qual era o modelo de julgamento feito por aquela casa. E ficou muito evidente que as demandas são repetidas, elas são demandas idênticas. E é uma dor que assiste a toda a população. Esse banco, a época em que eu apresentei o estudo, em 2024, fim de 2024, contava com 77 milhões de correntistas dos 150 milhões ativos no país, metade é correntista dessa instituição financeira, e essa metade representa 10% das ações judiciais no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Significa dizer que essas pessoas, elas estão sofrendo, e elas estão sofrendo de forma inadequada, porque o sofrimento inadequado se dá pela condição numérica. Essa instituição financeira continua fazendo coisa errada, porque fazer coisa errada vale a pena. E isso tudo representa uma mixaria do que essa instituição precisa pagar, porque ela é superavitária e ano após ano apresenta lucros maiores que os anteriores. De 20 a 38 bilhões de dólares todos os anos. Lucro. Esse lucro à custa da escravização do povo pobre. Porque a grande maioria dos correntistas são pessoas que precisam, são pessoas que ganham um salário mínimo, são pessoas que são abaixo da linha da pobreza. E essas pessoas são vítimas dessas instituições financeiras
que incentivam o superendividamento. Aí, eu acho que vale a pena uma discussão sobre a questão do enriquecimento ilícito, porque existe muita essa preocupação que eu vejo quanto para a parte da população mais vulnerável, assim, muitas vezes a gente vê em cima dos próprios honorários dos advogados, que de vez em quando a gente pega umas porradas. Mas, quando você vai para esse debate, se o cliente ali, né, aquela pessoa que ela é cliente de uma determinada instituição, ela teve o direito dela violado, né, ela foi, de certa forma, a instituição ou fez um empréstimo indevido, ou está cobrando uma taxa que ela não deve, ou está cobrando em duplicidade, não houve um enriquecimento ilícito? Houve. Houve enriquecimento ilícito. Eu peguei o seu dinheiro, fiquei, não te prestei conta, enquanto eu não deveria fazer. Então, quando você vai discutir o enriquecimento ilícito nesse ponto, o olhar precisava também você olhar de todas as partes, de todos os ângulos. Aqui eu estou tratando de enriquecimento ilícito, eu estou preocupado com ele que demandou aqui, com o demandante, estou preocupado aqui com o demandante para que ele não enriqueça ilicitamente o demandado. Em meados de 2004, o STF... É uma discussão aí para... Em meados de 2004, o STF julgou uma ADPF que falou sobre a possibilidade ou não da aplicação da lei da usura para a instituição financeira. Sim. E autorizou a instituição financeira a cobrar, como ela cobra. Nesse mesmo momento, ela disse, eu estou concedendo isso, porque o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, ele vai reparar eventual idiosincrasia, vai reparar os problemas dessa relação jurídica, compensando a balança em favor do mais frágil, já que, entre outros princípios da inversão do ônus da prova, traria um equilíbrio na estrutura econômico-financeira do contrato e serviria para que pudesse deixar meio que equiparado. O problema é, na prática, para a dona Maria, para o seu João, para a dona Josefa, é o dinheiro da vida deles. Para a instituição financeira, é só mais uma indenização. E por mais que ele tenha que pagar muito, em alguns casos eles precisam pagar 100, 200, 300, 400 mil, porque estão desviando dinheiro das pessoas há 10 anos. E o STJ também reconheceu, em voto da ministra Nancy Andrighi, de precedente qualificado, que o estado de retroabilidade não deve seguir a regra do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que retroage 5, mas deve retroagir a 10 anos. Ou seja, há um decênio, você consegue buscar responsabilidade até 10 anos anteriores. Então, às vezes, eles precisam pagar uma quantidade de recursos que é um pouco maior mesmo. Mas, mesmo assim, representa um valor ínfimo ao que eles dão de prejuízo, ou melhor, ao que eles oferem de lucro em cima do prejuízo do prejuízo das pessoas. Ainda tem mais uma situação. Isso aí serve para todo mundo, não é só para o judiciário, só para isso, só para aquilo. Se todas as pessoas que realmente soubessem os seus direitos, soubessem que estavam sofrendo dano, entrassem na justiça, ia ter pelo menos 4 vezes mais processo do que tem hoje. Com certeza. Pelo menos, porque às vezes uma pessoa tem 4, 5 problemas. Sim, sim. E isso eu estou falando, um problema por pessoa. E acredita que isso tem sido utilizado também como ferramenta de barganha para rotular a advocacia. Porque o cliente chega até a tua porta e aí você encontra 5, 6, 10 problemas e você não pode fazer ações específicas para cada um dos problemas. Porque senão vai aumentar demais a quantidade de ações e eles vão dizer, tem indícios de demandas predatórias. Mas espera aí, que indício de demanda predatória? Eu estou só identificando problemas diferentes, de naturezas diferentes, todos eles com a possibilidade de indenização. A interpretação, ela precisa ser uma interpretação menos arrebatadora contra a advocacia. É subjetiva. Mas a subjetividade ela não pode pender para um lado só. Esse que é o problema. Mas aí também não pode prejudicar uma pessoa. Sim. Não pode tolir o direito de uma pessoa buscar, né, a reparação de um dano. É porque o problema da subjetividade ele é muito simples. Ele é subjetivo. Então eu vou do jeito que eu acredito, não do jeito que é necessário. Essas crenças pessoais são preocupantes. Esse é o problema. Você, às vezes, dependendo da pessoa, principalmente uma pessoa que recebe uma aposentadoria, vamos supor, há muitos anos, você, quando ela chega com esse problema, meu dinheiro está diminuindo, meu dinheiro está diminuindo. Um idoso ali, que a gente já pegou essa situação, e você pega você vai analisar, a pessoa tem 23 empréstimos ali,
empréstimos. Aí a pessoa vive de um salário mínimo ali que ela recebe, com 23 empréstimos, ultrapassa o limite legal, ela não sabe, você pergunta, muito daqueles empréstimos ali, às vezes ela fez um empréstimo, daquele um originou Outros. os 22. Com Acontece muito isso. E quem que tem que garantir essa segurança? Não é a instituição? Na verdade, eu acho que é um lance de sociedade, né? A sociedade, ela também precisa estar atenta para os seus direitos. Por isso que, quando a gente fala de educação, eu acho que a gente precisa ter educação no antecedente para não ter a punição no consequente. Falar de educação é importante, mas a gente fala de educação em um processo de formação anterior. E essa educação deveria ser uma educação compartilhada, que, inclusive, as instituições, todas elas, tivessem responsabilidade com a pessoa. Porque a gente tem que entender que a consequência, o risco do negócio, e quando pressupôs o Código primeiro comercial e depois Código Civil, com relação à existência do empresariado, o artigo 966 fala que empresário é aquele que assume o risco da operação empresarial. O risco é de dar certo ou de dar errado. E esse risco de dar certo ou de dar errado, ele passa, inevitavelmente, por assegurar direitos mínimos às pessoas que contigo se relacionam. Então, a pessoa que se relaciona com você em uma relação de consumo, ela precisa estar protegida. Se essa pessoa não está minimamente protegida, aí você vai me dizer, mas protegida de quem? Inclusive dela mesma. Porque quando você protege a pessoa, inclusive dela própria, eu vou te dar um exemplo que é simples e é absolutamente grosseiro, mas que vai servir para ilustrar de forma muito clara. Você imagina que alguém, por algum motivo, foi a um boteco e começou a se embriagar. E começa a pedir bebida, e começa a beber, e começa a pedir bebida, e começa a beber. E o garçom, ele olha para aquilo e chega um determinado momento que ele diz, ou eu paro, ou que se dane, eu vou continuar servindo enquanto ele tiver dinheiro para pagar, mas ele não vai ter condição de se levantar. A responsabilidade das instituições financeiras, a grosso modo, e instituições em geral, é parar o fornecimento. Há um princípio que nasce na Alemanha e depois ele é muito difundido na Inglaterra e nos Estados Unidos, chamado de princípio do duty to mitigate to the loss on. É o princípio do dever de mitigação do próprio prejuízo. Se você está vendo que ali está acontecendo um prejuízo extremo, o adequado é que você pare aquele prejuízo. Então, retira os freios, como diria a aviação, puxa os flaps e diz, de agora em diante eu não vou mais conseguir me relacionar com essa pessoa desse jeito. Porque quando eu fico colocando a pessoa para mais e mais e mais e mais, ela não vai ter limite de endividamento. Ela vai se afundar sozinha. Ela vai se acabar. E se ela se acabar, não tem como resolver o problema. Porque vai continuar havendo um devedor e vai continuar havendo um credor que vai ter um crédito, mas não vai ter como receber. Nesse ponto aí que você... Porque, às vezes, quando a pessoa... A educação ela é muito importante. Eu vou falar aqui da nossa região. A nossa região, nós temos todas umas características diferentes do restante do país. Quando você trata aqui do nosso povo ribeirinho, agricultores, rurais, pescadores, né, até o conhecimento, a educação, você conversa com eles, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, quando você chega, um idoso desse, que chega para você relatando que o dinheiro tá diminuindo muito e só sabe copiar o próprio nome. Eles não sabem escrever, eles sabem copiar, porque eles não sabem ler nem escrever. Se você dá um documento para eles, nem número eles conhecem. A gente encontra essa realidade. Então, é criminoso, dentro do processo da pessoa, você encontrar 23 empréstimos, onde a pessoa, como é que você vai conceder tantos empréstimos para uma pessoa que não sabe ler nem escrever? Verdade. Que absurdo. O próprio CDC diz, né? Aí, não, isso tem nesse ponto, técnico, ponto que eu falo da responsabilidade da instituição. Aí você vai conversar, não, doutor, eu fiz um empréstimo lá em 1900 e pouco, só fiz um e desde lá nunca terminei de pagar. E você vai verificar, tem vários no nome da pessoa. E aí a gente entra num problema que é isso o é outro um absurdo. lado. Aí entra no ponto que você falou, você vai ajuizar. Não pode ser 23 ações, porque senão é demanda predatória, não sei o quê. Opa, você está discutindo, não é o mesmo objeto. Sim.
Você, E mais que isso, você está discutindo a violação ao dever de informação, você está discutindo a violação à fragilidade dessa pessoa que deveria ser protegida, e você está discutindo um pilar do e Estado você democrático. precisa discutir cada contrato que ali foi celebrado. Não dá para você pegar um contrato que foi feito em 2020, juntar com o contrato de 2023 e levar para o mesmo fórum de discussão. Senão vira um Frankenstein, né? Você acaba tendo um Frankenstein jurídico que pode atrapalhar ao invés de ajudar. Não Mas dá. olha como você coloca uma coisa que é importante. A gente não pode esquecer que a instituição financeira, do outro lado, ela está vendendo dinheiro. O objeto jurídico do negócio dela é o dinheiro. E ela vende dinheiro a qualquer custo. Não vamos nos fazer de rogados, que nós sabemos que as instituições financeiras sofrem pressão para vender crédito. dinheiro. Elas precisam estar colocando crédito na praça. Não é à toa que profissionais de banco vivem com burnout, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, vivem na pressão porque eles precisam vender dinheiro. E, às vezes, a venda é a qualquer custo. Porque, de um lado, eu tenho um vendedor extremamente pressionado por um sistema que determina que ele forneça lucro. Do outro lado, eu tenho o gerente que está cobrando ele, porque ele precisa colocar dinheiro para dentro para bater a meta. E na frente tem um senhor idoso ou uma pessoa que sabe muito mal copiar o próprio nome. Isso é complicado. Essa é a realidade. E no meio do caminho estamos nós, a advocacia de consumidor, sendo atacada, discriminada, enxovalhada, menoscabada. Pessoal, tem gente, tem colegas advogados que do lado do banco, do lado da instituição financeira, do lado da companhia telefônica, atacam pessoalmente a moral e a honra do colega advogado que está propondo a demanda judicial. Nós já recebemos ataque em processos nossos. Advogado não é parte. Advogado não pode ser atacado. O nome do advogado, a honra do advogado, não pode ser atacada. Jamais. Porque ele está lá como procurador constituído pela parte. Ele está falando da dor da parte. Se isso acontece, a advocacia precisa se insurgir em massa contra esse ataque. Precisa tomar uma providência responsabilizando todos aqueles que pretendem marginalizar a advocacia. Porque se há uma função, e aí aqui eu tenho que puxar a sardinha para a nossa brasa, se há uma função da ADECAM, que é a Associação dos Advogados Defensores do Consumidor do Amazonas, é exatamente esse. É proteger o consumidor, mas proteger o advogado de consumo. O advogado de consumo não pode ser marginalizado. Ele não pode ser colocado em um rol, em uma lista negra de pessoas que estão cometendo condutas absurdas. Que condutas absurdas são essas? Tem muito cliente? Se tem muito cliente, porque hoje tem um mecanismo de captação diferente. O Conselho Federal da Ordem autoriza a possibilidade que a gente faça o que a gente está fazendo aqui agora, um podcast, que a gente faça anúncio na internet, que a gente faça tráfego pago. Isso tudo é autorizado pelo provimento 205 de 2021. Tem uma autorização expressa para fazer. Então, a demanda cresce porque você cresceu o seu horizonte. O teu horizonte, que ia só até a tua cidade, virou um horizonte nacional. Você pode advogar no Brasil inteiro, desde que cumpridos os requisitos, você pode fazer o trabalho em qualquer lugar. E por que estão marginalizando a advocacia? O pior, grandes bancas de advocacia resolvem atacar os advogados, porque é mais fácil você tentar descredibilizar o teu oponente do que você resolver o problema. Então, ninguém deve se curvar contra isso. Nem deve atacar um colega advogado quando está no exercício do seu mistério. O advogado no exercício do mistério está atuando como um nós público. Ele é o defensor da sociedade. Essa situação eu entendo como um ataque ao advogado, ela é tão crítica que, às vezes, você propõe esse tipo de situação real, que eu gosto sempre de trazer casos reais, porque você ali é palpável, né? E aí a gente propôs ação... a ação voltou, né? Aí, litispendência, mesma causa, mesmo objeto, mesmas partes. Aí a gente precisa... Isso você está falando de tempo que vai demandar no processo, tá? Porque cada vez que você peticiona e tem uma decisão judicial, que você tem que fazer uma demanda, ou que você... qualquer tipo, né, de solicitação ali... O princípio da celeridade vai embora. O vai princípio embora, da né? celeridade vai embora. E aí a gente teve que, né, ir lá, dentro do processo, explicar que não se tratava, trazer os números dos contratos, falando que se tratava de objetos diferentes, que não era o mesmo objeto.
Sim, aí o processo segue. Só que nessa brincadeira já foram 5 meses, 6 meses. Sim. Já E a foram depender da e a situação pessoa- não, pode causar a morte. e não Lógico. se discute liminar. Não. Aqui é um outro ponto. Eu me deu vontade de rir essa semana, que a gente tinha entrado com ação pedindo liminar e saiu uma decisão a semana passada, demanda de 2023. Aí saiu lá, juiz não concede a liminar. Eu digo, quase 3 anos depois, ninguém precisa, Nem né? ia adiantar, né? Nem ia adiantar. Mas olha, isso também é um sintoma do assoberbamento de tarefas que tem o Poder Judiciário. Eu entendo perfeitamente que o Poder Judiciário está extremamente assoberbado e eles precisam tomar alguma medida para, diante desse assoberbamento, diante desse problema, eles melhorarem um pouco a condição deles. O Poder Judiciário recebe ações muito mais do que gostaria de receber, porque nós somos extremamente bélicos com essa quantidade de ações. Entretanto, talvez não seja esse o caminho. Talvez o caminho não seja o caminho de tentar frear um dos lados. A sociedade ela precisa de advogados e a sociedade precisa de proteção a esses advogados. Porque quando a sociedade protege, todo mundo gosta de falar mal do advogado, mas só precisa ter uma dor de barriga na justiça que todo mundo corre atrás do advogado. Então, o advogado acaba prestando quando você está no pior momento. E não dá para, em qualquer outro momento, você esquecer que a advocacia ela funciona e ela sempre funcionou. Então, quer dizer que o advogado é o mal necessário? A gente não pode trabalhar com essa Isso é possibilidade. interessante. Eu não sei se eu te falei, uma vez estava em uma reunião, tinha um grupo de pessoas, aí eu não tinha muito conhecimento com a pessoa. Fez o seguinte comentário, eu não gosto de advogado, jamais pagaria para um advogado, não sei o quê. Fez esse tipo de comentário. Eu, né, não era comigo, quer dizer, fez para a classe geral. como toda, né, acaba atingindo. Quando deu menos de uma semana depois, ia viajar, a viagem foi cancelada, teve maior problema. Alguém passou meu número, ligou desesperado atrás de advogado. Eu disse, nossa, não era essa pessoa que não precisava de um advogado? Não, e ele está com sorte, Que né? não ia pagar. E ele Não, tá mas com eu também sorte. não- Ele está com sorte que o problema dele era um problema de viagem em relação de Simples. consumo. Porque as pessoas não entendem lá no direito penal que a gente tem duas espécies de crimes, são os crimes comuns e os crimes próprios. O crime comum tem esse nome de comum porque ele pode ser praticado por qualquer um de nós. Ou seja, todo mundo é um criminoso potencial. Aí algumas pessoas vão dizer, eu não sou criminoso Jamais. de jeito nenhum. Eu vi um monte de gente que era criminoso de jeito nenhum, está na penitenciária. Porque, a depender da circunstância, você vai sim optar por cometer um crime. Isso. Para preservar a integridade física de um familiar, para salvar a vida de uma pessoa, para salvar a tua própria vida, às vezes você se envolve em alguma coisa que é potencialmente um delito, é um crime. E quem que vai te defender? Quem que vai exercitar o teu direito da melhor forma Isso possível? é independente da profissão, né? Qualquer Independente profissão. da profissão, Qualquer você profissão. vai precisar de quem? Qualquer profissão. De um Até advogado. um magistrado que... O delegado, no o policial. No alto de sua cadeira da magistratura, pode ser alguém que saiba direito, e com certeza sabe, quando tem suas dores pessoais, precisa da advocacia. Então, a advocacia precisa ter um pouco mais de prestígio, um pouco menos de chacota e um pouco maior a contribuição da sociedade e também do Poder Judiciário. Por isso que não pode ser nós contra eles. Nós precisamos Isso. jogar com as armas que temos e movimentar-nos no tabuleiro, cada um com as suas responsabilidades. Todos nós somos atores da propositura da justiça. É porque também o que acontece, eles vão sempre no lado que é mais fácil de você derrubar. Então, no momento, está sendo advocacia. Quando o correto, deveriam se equilibrar Acho as que seria forças. o Sim. de bater, né? É o mais fácil de bater. Então, você deveria se equilibrar as forças. Eu acho que é uma medida desesperada. E toda medida desesperada tem uma tendência. Vocês já viram que quando o legislador é danado para fazer isso, toda vez que o legislador corre para legislar sobre determinado tema com urgência, ele comete alguma espécie de deslize. Porque lei não pode ser criada à conveniência. Lei precisa ser criada com estudo. Porque lei tem consequência. Então, toda vez que eu vou correr para fazer uma lei para atender uma determinada espécie de escândalo, eu vou ter um grave problema. Eu preciso ter densidade para discutir o tema. Eu preciso ter envergadura cognitiva para decidir o tema. Eu não posso decidir sozinho. Ainda tem outra situação. Às vezes, situações mesmo discutidas, mesmo estudadas,
você não consegue prever lá na frente, pode acontecer algum problema em relação a isso. Com certeza. Por exemplo, a gente tem um exemplo fantástico da questão da PEC das domésticas, Sim, que falou que se ia regularizar tudo, aí hoje quase não tem uso. é verdade. Então, tipo, mesmo uma ideia estudada, boa, o tiro sai pela culatra. Isso vai para a ênfase de que o direito não ingessa a sociedade, é a sociedade quem dita as regras do É direito. isso aí. Então, o direito é muito mais sobre sociedade, sobre gente, do que sobre lei. Se a gente tenta interpretar o direito exclusivamente com a lei, a gente tem a tendência a desrespeitar o direito, que a lei é uma lente com a qual você enxerga o direito. Eu falo isso em sala de aula o tempo inteiro. A gente passou a live todinha. Eu acho que esse aqui, eu posso dizer, não sei se eu estava aqui maravilhada com a aula. Eu acho que esse bate-papo aqui foi, né, como diz o Isaías, ele tem 2 anos, esplêndido. Só que ele fala do jeito dele, né? Ele fala esplêndido, né? Já está com 1 hora de live. Meu Deus, muito rápido. 1 hora de live. Mas é porque aquela Gente, situação, mas eu quando acho o papo que é bom... eu acho que esse ponto que nós estamos tratando aqui, ele precisa ser mais conversado, precisa ser mais tratado, porque faz parte do nosso dia a dia. Faz parte do nosso dia a dia. Quando você conversa com aquilo ali que está latente diariamente, o direito do consumidor, pelo menos no meu entendimento, ele é aquele direito que ele é latente. É a todo momento, é a todo minuto, a todo segundo. Não é questão. Todo momento você está lidando com ele. Toda hora algo Toda novo, hora, né? toda hora. Isso é geral, população geral. Acho que também uma das situações de tantas demandas, né? E outra, além do que você disse, de tem que ser debatido, tá? Ele tem que ser debatido com cartas abertas, porque tem muito advogado que eu vejo que tem medo de se manifestar por causa de ser repreendido em algum momento. Mas veja, Eu acho que a gente está nossa respeito, discussão, né? a nossa discussão e a nossa tentativa de diálogo é uma tentativa de diálogo com respeito. Sim. Afinal de contas, a gente fala dos nossos problemas, fala dos problemas do Poder Judiciário. Sim. Eu tenho um respeito profundo pelo Judiciário do Amazonas. Eu tenho queridos professores que são do Poder Judiciário do Amazonas e são intelectuais que eu respeito absolutamente. E eu sempre digo isso. Eu estou toda segunda-feira no tribunal fazendo sustentação oral há muitos anos. Eu não quero necessariamente, cada vez que eu suba na tribuna, vencer. Porque o advogado vitorioso não é aquele que vence o tempo inteiro. Isso é um maluco com síndrome de narcisismo. Eu quero ter oportunidade de dialogar, porque a gente precisa construir direito. E construir direito se faz sendo ouvido. Eu preciso ter direito de falar, mas também ter direito de ser ouvido. E isso acontece comigo há muito tempo. E eu também tenho que agradecer muito ao Poder Judiciário, aos grandes representantes do Poder Judiciário do Amazonas, que me dão a oportunidade de, toda semana, discutir com eles, dialogar com eles, aprender e ajudar a construir minimamente o direito. Quando a gente leva essas demandas são discutidas e, às vezes, irmãos, eu passo horas em uma sustentação oral porque eu estou discutindo, tirando as dúvidas. Os desembargadores e os juízes das turmas recursais estão absolutamente interessados no que a gente está falando. Então, é uma verdade que precisa ser dita. Eu sempre digo, nunca é nós contra eles. Não, somos sim. todos juntos em favor de atender. Porque esse discurso de afastamento, que é bancado pelos mais ricos, ele tem um objetivo, que é não ceder ao direito dos mais pobres. Isso é um fato. E esse fato é uma estrutura social. Ela agora só está mudando, porque ao invés de ser violência física, isso não colaria, ela é uma violência de linguagem, ela é uma violência simbólica. Então eu utilizo toda a alegoria da linguagem para afastar o direito de quem menos tem, porque é mais fácil reconhecer o direito de quem tem mais. Ele quer fazer valer a sua hermenêutica, né? Essa é a ideia. Isso. Eu tenho profunda admiração, também conheço, nossa, o quanto que o Poder Judiciário ele vem contribuindo também, né, para o crescimento, melhoramento da sociedade como um todo. Eu acredito que a gente trabalha em conjunto ali realmente por um bem maior. Mas esses pontos, né, os pontos eles precisam ser tratados, aquilo que não está bem ajustado, porque aquilo que não está bem e todo mundo diz que está bom, vai chegar um momento que entra em colapso. Com certeza. Então, você precisa ser conversado. E aqui nessa conversa, e eu particularmente gostei muito, fiquei maravilhada. Em nenhum momento a gente atacou ninguém diretamente, ou porque foi você. Não, nem de a maneira instituição. pessoal, E não nem é a pessoal. instituição. não, nem pessoal, Não é nem pessoal. instituição. Foi realmente a gente trouxe, né, esses problemas que realmente a gente precisa tratar, precisa discutir, precisa encontrar um caminho para melhorar.
Aí eu acho que esse é o ponto. E até, por sinal, nós falamos da própria advocacia que comete erros, assim Sim, como todos. lógico. Ninguém é onisciente, onipresente, onipotente. Todo mundo tem suas falhas, seus erros. Gente, Então, não encara isso como algo pessoal. Não mas leva pro tem coração, que ser né? dialogado. não leva pro coração, gente. Vamos aí tomar um café, Não, conversar. uma mensagem, Tá tudo bem. uma mensagem final aí para... Antes disso, vamos dar boa noite, né, pro pessoal, né, doutor? É? Foi 1 hora sem dar boa noite. Como é que a gente vai dar boa noite? Dando Boa boa noite noite para todo mundo. Boa noite, noite, obrigada pessoal. para quem assistiu. Quem não está inscrito no canal, se inscreva novamente aí. Curte, compartilha, essa live vai ficar gravada aqui para você poder acessar a qualquer outro dia. O momento que você bem entender que a live vai estar aqui. E dessa aqui tem que sair muitos cortes. Eu acho que é um prazer enorme poder discutir direito com vocês. A proposta de vocês é excepcional. Dentro do escritório de vocês, esse lugar aconchegante que vocês trazem para que se possa pensar um pouco direito. Saibam que vocês também contribuem com a formação cognitiva do tribunal, porque quando você expõe a oportunidade de que a gente possa falar de direito, conversar sobre direito, criar teses, a gente está aqui tirando insights para as nossas peças. As conversas que surgem aqui certamente fazem refletir, fazem mudar as nossas peças. Então, muito obrigado. Obrigado às pessoas que nos assistem, às pessoas que nos ouvem. Quem quiser interagir, meu Instagram é @DanielBenvenuti. Eu estou à disposição. Eu sou professor em tempo integral e tento sempre estar disponível para todas as pessoas que lá me procuram. Muito obrigado, meninos. Então, pessoal, só para não se esquecerem, tem aqui o QR Code que sempre está aparecendo na tela. Na descrição tem nosso e-mail de contato, se quiser fazer parceria, patrocinar aqui o canal, nos ajudar a vender seu produto, você fica à vontade, estamos abertos à conversa. E também quiserem dizer temas, aqui a gente recebe tudo, de todos os lados, todo de cima a baixo, então a gente está... Tamo junto aqui. Então, obrigado a todos. E o Instagram do Dr. Daniel tá na descrição. Está na descrição também, tá? Quem não entendeu, mas está na descrição, vai lá, verifica para você poder também seguir ele e também nos seguir. Mais boa noite, até a próxima. Um abraço a todos e até a semana que vem. Boa Tchau, tchau. noite. Até mais.